Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Católicos Blog. Eu sou o Domingos Sávio e hoje eu vou estar falando para vocês 5 mitos que as pessoas falam sobre as cruzadas. Então fica comigo nesse vídeo para saber os 5 mitos. As cruzadas foram guerras contra povos pacíficos. Bem pessoal, como eu tinha falado antes, eu vou falar nesse vídeo sobre 5 mitos que falam sobre as cruzadas. O primeiro mito que eu vou falar aqui é sobre falar que as cruzadas foram ataques a povos pacíficos. Como assim povos pacíficos, né? Eu quero entender. Como assim povos pacíficos? Porque na realidade, os muçulmanos não eram povos pacíficos. Vamos ter que voltar um pouquinho no tempo para poder entender isso. Vamos para a época de Maomé, que é o fundador do islamismo. Ele dizia e espalhou para um montão de gente que ele tinha visto aparições do arcanjo Gabriel. E aí um montão de gente começou a acreditar nele. Muita gente acreditou nele. Aí começou o movimento de fundação do islamismo, tem uma longa história além disso, até chegar perto da morte dele. No fim de sua vida, ele já começa a falar a base das cruzadas, o que fez causar as cruzadas. A frase que começou tudo. Fala assim: ele instruiu seus seguidores a combater todos os homens, até que declarasse não haver outro Deus além de Alá. Isso depois foi incorporado ao Alcorão. Foi uma frase que foi para o Alcorão, que ficou desse jeito: atacar aqueles que não acreditam em Deus. E aí começou a invasão dos muçulmanos por vários lugares. Síria foi atacada em 635, o ano 635. Jerusalém, 638 e Egito, 642. Em 674, Constantinopla, mas eles não conseguiram entrar. Aí muitos dizem que eles eram pacíficos, né? Eu quero entender como. Eles que começaram as cruzadas, eles que causaram o problema. Por que as cruzadas começaram? Eles começaram a atacar as cidades católicas, começaram a dominar tudo. Inclusive, depois surgiram os turcos, né? Que se juntaram ao islamismo e invadiram a cidade de Anatólia. Começaram a invadir essa cidade. Essa cidade, simplesmente, era uma cidade do Império Romano na época. Então, o imperador, sabendo que eles estavam atacando, foi direto para lá impedir. Mas, infelizmente, ele foi derrotado. E essa parte, que hoje é a Turquia de hoje, foi anexada para eles. Constantinopla estava arrasada, porque essa cidade era importantíssima na época. Simplesmente. Ela tinha uma importância enorme financeira para eles. Mas aí Constantinopla começou a renascer. Surgiu um novo imperador, o imperador bizantino, que ajudou. No caso não ajudou, né? Ele pediu para que a única pessoa que tinha, como pode dizer com o nome? Esqueci, peraí. Que tinha autoridade universal, como pode dizer assim, que as pessoas iriam ouvir para ajudar, era o Papa. Ele enviou pela primeira vez comissários até o Papa para pedir ajuda. E aí começa as cruzadas. O Papa Urbano II começa no Concílio de Clermont a elaborar as cruzadas. O discurso dele mudou o mundo dessa época. Ele estabeleceu Ele estabeleceu 3 metas para as cruzadas. Primeira, a libertação da cidade de Jerusalém, a libertação contra a violência dos turcos e a exortação para que os guerreiros ocidentais pegassem armas. Uma coisa também é que muita gente vai falar assim: a igreja se contradiz disso, porque ela fala contra a violência, fala não matar e fala para pegar armas. Mas a questão aqui é diferente. Você sabe que nessa hora eles estão pegando armas para se defender. Além do mais, os muçulmanos que estavam invadindo tudo. Eles tinham um desejo de expansionismo enorme. Bom, vocês vão falar de um montão de coisa, né? Vocês vão até lembrar dos muçulmanos. Quando se fala expansionismo, você lembra de um montão de gente que queria expandir, né? Napoleão Bonaparte queria fazer expansão também.
Hitler, um montão de gente queria fazer esse negócio de expansionismo, né? E aqui eu tô falando dos muçulmanos, também queriam fazer expansionismo. Inclusive, eles tentaram várias vezes expandir para a Europa. E uma coisa que eu vou falar nos outros tópicos também sobre as cruzadas, sobre a primeira, a segunda, mas eu não vou falar muito disso não, porque eu quero separar um vídeo só para contar a história da primeira cruzada, a segunda. Infelizmente, só a primeira e a quinta ou sexta, não sei qual que funcionou, que deram certo, e as outras não deram. Mas a primeira foi, eles conseguiram vencer, os cruzados conseguiram vencer e recuperar Jerusalém. Mas aí, o povo fala que eram povos pacíficos. Muito pacífico, muito pacífico. Tá, não é não. Porque eles começaram tudo, né? Depois falam que os cruzados é que ameaçaram. Uma vez, eu tava até falando com uma pessoa sobre a história das cruzadas. E aí essa pessoa falou assim, mas o que você faria se tivesse sido atacado? Você também iria atacar. Eu falei, exatamente o que os cruzados fizeram. Eles se defenderam. Eles não atacaram alguém que estava indo de defesa. Na realidade, os turcos, os muçulmanos, em geral, já estavam atacando. Já estavam atacando a Europa, já estavam atacando os lugares. Já tinham atacado em 674, 675. Tinham atacado mais vezes, né? E muita gente fala que são povos pacíficos. Tópico 2. A maioria dos cruzados era movida por interesses mesquinhos. Bem, segundo tópico, eu vou estar falando sobre um mito que muita gente fala. Os cruzados eram movidos somente por interesses mesquinhos e, como posso dizer, por conquista de terras, conquista de riquezas. Bem, e tem uma coisa que desmente tudo isso, bem no final que eu vou falar, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para mudar essa coisa, né? Muita gente entende que a mentalidade de hoje era a mesma da época medieval. Mas na realidade não. A mentalidade deles era completamente diferente do século XXI, do século que nós estamos. Era muito também diferente da mentalidade da época das cavernas, da pré-história. Cada época tem uma mentalidade diferente. A mentalidade deles era basicamente a fé. Eles tinham muita fé. Era uma época grande, muita fé que as pessoas tinham. E quando chegou o chamado do Papa Urbano II, do Concílio de Clermont, ele exortou, pedindo ajuda para os fiéis irem até a Terra Santa para salvar Jerusalém, salvar os católicos e tirar os muçulmanos de lá. Porque os muçulmanos estavam fazendo muito mal aos católicos que viviam lá. Outra coisa também que comprova isso é porque os franceses tinham uma grande devoção à Terra Santa, uma peregrinação à Terra Santa, e muitos deles faziam. E quando eles souberam dessa questão de Jerusalém, eles já foram direto, muitos deles foram para ajudar nessa cruzada. E outras coisas também que vão mudar aqui no pensamento de vocês. Na realidade, os cruzados não tinham um pensamento mesquinho, todos eles, né? Alguns poderiam ter, eu não quero dizer que todos os cruzados eram puros, todinhos, né? É óbvio que não, tinham cruzados que às vezes não eram, mas a grande maioria nem ficou na Terra Santa, já queria ir embora. Porque a vida lá no Oriente Médio era terrível. Simplesmente além do clima que eles não estavam acostumados, a diferença de relevos, coisas assim, um montão de coisa diferente comparado à Europa. O clima também é um fator muito importante. Eles não queriam ficar lá. Além do mais, eles queriam voltar para suas casas, para suas famílias. Uma coisa também que é importante destacar é que muitos pensam assim, mas eu vou para as cruzadas, mas aí fica em risco a minha família e tudo. Mas na realidade, a igreja defendia as terras de quem tentasse entrar. E excomungar qualquer um que tentasse invadir a terra dessa pessoa que estava nas cruzadas ou tentasse atacar as famílias deles. Tem um montão de coisa que acontece nas cruzadas da história que não tem como falar em vídeo só. Só a explicação do outro mito ficou 6 minutos. Essa aqui vai ficar não sei quantas, deixa eu olhar aqui. Tá uns 3, essa aqui vai ser menor.
Isso aqui desmente tudo que falam sobre seres mesquinhos. Muitos professores de história vão falar isso, na realidade, que vão falar que as cruzadas, que todos os cruzados, a maioria, eram de interesses mesquinhos. Mas os cálculos de hoje em dia mostram que a maioria foi embora. Inclusive, porque só ficou o pequeno exército de Jerusalém. Se ficasse todos os cruzados que foram na primeira cruzada, os muçulmanos não teriam chance de pegar Jerusalém de novo. Inclusive porque lá o Guardião do Santo Sepulcro, né, que era para ser o rei, mas ele não aceitou esse nome de rei, ficou lá só por um tempo. Ele ficou lá, no caso ele ficou, né? Ele ficou lá até a sua morte. E só ficavam poucas pessoas lá, não tinha muita gente. Não tinha muitos cruzados lá sobrando. Tinha os templários, é claro, que eram monges, como pode dizer assim, né? Que viviam a vida religiosa, mas ao mesmo tempo defendiam a Terra Santa e tal. Mas eles eram poucos, não eram muitos. Eram pouquíssimos que ficaram. A maioria foi embora. Ninguém quer ficar no lugar onde está... morar, né? No lugar onde está com uma situação tão diferente da gente. Onde a gente tem família, esperança, coisa assim, entendeu? A gente tem perigos de lá. Porque tinha muito perigo lá também, comparado com a Europa na época. Daí, próximo tópico. Tópico 3. As cruzadas foram o início do problema com os muçulmanos. Bem, o terceiro tópico é o seguinte. As cruzadas foram o início dos problemas ocidentais com os muçulmanos. Não. Porque tudo começou já antes das cruzadas começarem. Porque eles já estavam dominando terras que pertenciam ao Ocidente. Inclusive atacaram partes da Europa, do Império Romano, que era parte do Ocidente. Então já posso descartar isso. Só nessa frase já explico isso. Peraí, deixa eu pegar aqui as datas de novo, porque eu tenho anotado. Só não tô lembrando qual é. Ah, lembrei. 635, Síria. Jerusalém, 638. Egito, 642. E o Império Bizantino tentaram atacar 674. Tentaram também vários outros ataques contra o Ocidente, antes das cruzadas. Bem, é isso que eu tenho para falar disso, né? Não tem muito o que falar, porque eu falei praticamente tudo no primeiro vídeo, no primeiro tópico desse vídeo. Bem, próximo tópico. Olá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um tema muito interessante sobre as cruzadas. Nosso vídeo sobre os 3 mitos que falam sobre as cruzadas. Você ainda está se perguntando quem é essa pessoa na foto aí atrás. No caso, esse é um santo, São Luís da França, que lutou nas cruzadas. Muitos santos foram nas cruzadas, inclusive reis como ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.